Boa noite, rapaziada. Estamos aqui com mais um Hangout. São domingo 20 de outubro, 22 horas, horário de Brasília de verão. Nós estamos começando um novo Hangout com a presença do meu querido Olavo de Carvalho e Danilo Gentili. Tudo bem com vocês, meus amigos? E tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo bem, Danilo e Lobão? Tudo bom, Olavo? Tudo jóia, de verão aqui no Rio, aqui no Brasil. E aí, Danilo? Tá tudo bem aí? Aqui, Lobão, parece festa do Oscar. Tá cheio de gente aqui pra acompanhar. Tem plateia ao vivo, ó. Tá vendo? É isso aí, a audiência é garantida, né? Só que quando eu mexo no fio, eu disse... A produção está perfeita, viu? Parabéns. O Bacalhau tá aqui também, ó. O Bacalhau, o grande Bacalhau. Grande Bacalhau. E aí, rapaz, tudo jóia? Tá tudo em ordem. Aí eu vou ficar aqui. Quem quiser perguntar, pode sentar aqui. Isso, aí você bota uma cadeira da Berlinda. A pessoa senta aí e interage com a gente. Tá bom. Pois, então, vamos começar o nosso papo, gente. Não, só um pouquinho, Lobão. Danilo, você precisa fechar a transmissão. Precisa fechar a transmissão do YouTube, Danilo. Você precisa fechar o YouTube, senão vai dar reverberação na voz. Tá bom, vou fechar aqui. Cadê? Tá dando feedback, né? Tudo tá perfeito, viu? Parabéns. Precisa fechar aqui. Grande Bacalhau. E aí, rapaz, tudo jóia? Cadê a porra? Tá dando feedback, né? Já termina. Uma cadeira da Berlinda. A pessoa senta aí e interage com a gente. Pois, então, vamos... E aqui o Danilo sumiu. O Danilo sumiu aqui, Alex. Vai ver que ele desligou o Twitter e desligou também o Hangout, né? Eu vou mandar para ele por e-mail o link, vai ver que ele fechou tudo sem querer. E enquanto isso, bom, a gente começa o nosso papo aí. Voltou. Voltou, Danilo. Danilo? Bom, vamos começar o nosso papo. Alex, você providenciou o link para o Danilo. E aí a gente começa com a China. Agora. Voltou. Chegou, Danilo. Tudo certo por aí? Aqui sim, não tem mais nada aberto. Tá aberto só. Tá funcionando aí? Tá tudo bem? Tá, agora tá tudo sob controle. Tá bom, era o meu celular. Era o meu celular que tava com o YouTube aberto, foi mal. Bom, vamos começar falando sobre uma coisa jocosa que aconteceu agora, essa semana, muito recentemente, que tem a ver com nossos temas. Primeiro, nós vamos falar sobre política, censura, ensino, quer dizer, que são a nossa atual conjuntura, né? Eu queria começar falando sobre uma coisa muito sintomática, né? O pré-sal. Vocês sabem o negócio do pré-sal lá? Vocês souberam a última deliberação tomar conta do nosso pré-sal? Lobão, tá um pouco ruim. As suas últimas falas pareceu que estava dentro do aquário. Pode repetir, por favor? Isso. Bom, eu vou repetir aqui, hein? Isso. Sobre o pré-sal, vocês estão sabendo do pré-sal, a China entrando na parada e agora vai tomar conta do nosso pré-sal, ou seja, nós tiramos os Estados Unidos da jogada, mas dizem que se der algum problema de manutenção, os Estados Unidos vão lá e dão um socorro na China. Vocês estão sabendo disso? Olha, a China, para ela tomar o Brasil inteiro, é a coisa mais fácil do mundo, tá entendendo? Em primeiro lugar, para você ver, a máfia chinesa já entrou aí em tudo quanto é lugar. Se você for investigar, pega no Moro Carioca, então a máfia chinesa já está lá. A máfia chinesa, nós sabemos, é o próprio governo chinês. O governo chinês coloca, para mandar um chinês para ela, coloca a seguinte condição: o sujeito tem que ser casado e tem que se comprometer a ter no mínimo 3 filhos, né, para já criar uma ocupação por meio da demografia. Isso para o chinês é a coisa mais fácil. Quer dizer, para o chinês mandar 200 milhões de chineses é uma brincadeira. E pelo ponto de vista econômico,
O mundo inteiro está ocupado em levantar, fortalecer e defender por todos os meios a economia chinesa. Aqui nos Estados Unidos eles não fazem outra coisa há 20 anos. Então, graças a isso, 20 anos atrás, os Estados Unidos era o maior credor do mundo. Hoje são o maior devedor do mundo. E quem é o maior credor dos Estados Unidos? A China. Então a China hoje tem a economia americana no bolso. Como é que não vai ter a brasileira? Rapaz, é verdade. Quer dizer que nós estamos sempre... Quer dizer, se a gente for pensar no raciocínio chinês sobre a máfia chinesa barra governo chinês, aqui também está meio parecido, né? Porque o PCC está ficando cada vez mais nítida a aproximação, a parceria do PCC com o PT, né? Claro, agora o PCC vai querer a sua fatia de poder, naturalmente, que ele tem direito, ele colaborou esses anos todos, vai querer a sua parte. Então é o que eu digo, as correntes políticas brasileiras daqui a uns anos serão apenas o PT e o PCC, o resto não existe. Saleiros e narcotraficantes. Maravilha, né? Ô Lobão, o Alex está aqui, conhece o Alex está falando que ele viu que foi comprovado isso aí, que em algumas escutas a PCC apareceu mandando votar no Genuíno. Né? Sim. O PCC o quê? Eu não ouvi direito. O PCC, em algumas escutas, o PCC apareceu mandando votar no Genuíno. Ah, sim, teve esse episódio também, né, nessa semana. O PCC endossando a candidatura de nosso querido José Genuíno, né? Não só o PCC. Também a ameaça de morte lá, ameaçarem o Alckmin, né? Exato. Então, agora isso aí, esse serviço não vai ficar de graça, vai? Será que o PCC está fazendo isso só por caridade? Quer dizer, eles já disseram que eles querem se transformar numa organização política, exatamente seguindo os passos das Farc. Claro que quando se transformar numa organização política, nem por isso vão entregar as armas, ao contrário. Não é só quem entrega a arma é o brasileiro trouxa, eles não. Então eles serão uma força político-militar. Nesse sentido, eles já entram na concorrência em vantagem sobre o PT. O PT não tem propriamente uma força armada. Claro, dizem que existem 150 mil militantes do MST armados, alguns treinados, mas e ainda aquela força nacional lá? Eles não têm aquela força nacional agora, que são os centuriões da Dilma? Sim, mas os centuriões da Dilma é para pegar nós, e não o PCC. Não dá para peitar o PCC, não, né? Eu acho que não dá. O banditismo brasileiro ninguém enfrenta. Eles estão em toda parte, meu Deus do céu. Então, pelo que a nossa luz no fim do túnel seria assim, a oposição ao PT, mais provável, mais em médio prazo vai ser o PCC, então. Olha, eu não sei o que fazer. Quer dizer, para você escolher entre Beelzebub e Satanás, como é que faz? Tá difícil o negócio. Quer dizer, você tem no meio, entre os dois, que não está comprometido nem com um nem com o outro, você tem a população brasileira, tem 70% da população brasileira que não tem voz nem voto, não tem canais de expressão, mas tem lá as suas convicções, e você tem as Forças Armadas, é isso que a gente tem. 3 ou 4 palpiteiros como nós, é isso só, que é o que existe. Força política mesmo não tem nenhuma. Peraí, o Bacalhau vai fazer uma pergunta aqui sobre o assunto. Fala, Bacalhau. Fala, Lobão. Olá, um prazer estar aí. Vamos lá. Como eles colocariam esse candidato do PCC na concorrência? Através de um partido político? E se isso acontecer, não seria uma coisa explícita? Como é que isso é viável acontecer? Sem que todo mundo são representantes do PCC. Eu vou até complementar aí. Se isso acontecer no outro país, uma facção criminosa se legalizar dentro da política. Ela não precisa nem se legalizar, ela não precisa nem ter seus próprios candidatos, ela pode dominar os candidatos dos outros partidos. Por exemplo, o Genuíno, se eles apoiam o Genuíno vai virar o office boy deles. Porque se desobedecer, está morto no dia seguinte. Então é claro que nessa colaboração, quem manda é o PCC, a força ativa é o PCC, não o PT. Eu soube por portas e travessas que o PCC investiu massivamente aqui em São Paulo em imóveis. Eles estão com praticamente a cidade inteira comprada
Quer dizer, isso tudo facilitado pelo governo, etc. e tal. Então, eles estão tendo todos os vínculos e aumentando a participação deles como uma entidade de lavagem de dinheiro e tudo mais, já fora do narcotráfico, né? Dentro do setor imobiliário. Eles estão expandindo. Eu acho que o PCC tem muito mais futuro do que o PT. A verdade é essa. Né? As armas... Eles são bem mais poderosos, né? Na medida na coisa de trabuco, né? Na parada. A expressão mais pura e essencial do poder é o poder de matar. Quem tem mais poder de matar acaba mais dia menos dia tendo as outras formas de poder. É só questão de achar os instrumentos, achar os agentes, né? Mas já está aí, o genuíno já está contratado. Né? Assim como contrataram o genuíno, contratam outros. Não há dificuldade alguma em uma máfia dominar um país. Eles estão contratando, por falar em contratar, disseram que eles estão contratando os black blocs, né? Diz que é uma média de R$70 por cabeça, né? Eu li isso aí na internet também. Ouviu isso também, né, Danilo? Se você para tirar o foco, né? Mas olha só, Lobão, é engraçado essa coisa que vocês estavam falando do PCC ter comprado muitos imóveis. Eu vi uma matéria outro dia falando do movimento sem teto aqui em São Paulo. Depois que o Haddad assumiu, quase dobrou os imóveis invadidos. Eu fico pensando assim, será que esse movimento tem uma relação com o PT ou com os partidos de esquerda? E qual o interesse deles em invadirem esses imóveis, assim, tomar esses imóveis? Apesar que os caras não pensam que o Haddad queria fazer com o PTU, a última coisa que eles queriam querer era imóvel. Vocês não ouviram falar naquela menina que era musa do passe livre? Você lembra da menina que foi musa do passe livre? Uma menina assim? Aquela menina, uma das coisas que ela falou mais retumbantes foi exatamente assim, a reforma agrária no campo é reforma agrária urbana. Se é que isso é possível, né? É bonito, né? Mas é mais ou menos dentro desse sentido deles. A ocupação da propriedade privada, né? Eles acham que a propriedade privada é uma coisa que eles é um palavrão, uma coisa que eles combatem. Então faz sentido. Faz sentido. Você veja, em todas as revoluções socialistas sempre houve a mobilização do banditismo. A diferença específica do Brasil é que esse pessoal do narcotráfico é muito mais poderoso do que o partido político que está tentando manipulá-los. E eles é que vão dar a virada e eles é que vão ficar com o poder no fim. Outra coisa, eles não são bandidos toscos, não são apenas criminosos. Você tem gente muito inteligente, muito preparada lá. Se você ler já mais de 20 anos atrás, o livro do William Lima da Silva, que foi o fundador do Comando Vermelho, e o Jamil contra Um, você já vê que esses projetos políticos já são discutidos lá dentro há muito tempo, tá certo? E de maneira muito séria. Eles não estão brincando, não. Eles querem o poder mesmo. Eles querem ser os donos do Brasil. Então, a concorrência é PT e PCC, e eu acho que quem vai ganhar é o PCC. Agora, o PT tem ligação direta com as Farc. O PCC entrando no jogo aí, como ficaria o PCC com as Farc? Qual seria a ligação? Não, essa ligação já existe, evidentemente. Quer dizer, todas essas quadrilhas brasileiras, elas têm articulação com as Farc. Você não lembra o negócio do Fernandinho Beiramar? Né? O Fernandinho Beiramar, ele comprava armas no Líbano, né? Trazia para a América Latina e trocava por 200 toneladas de cocaína das Farc. E inundava o mercado brasileiro. Então as Farc hoje têm praticamente, vamos dizer, o monopólio da distribuição de cocaína. Então quem está vendendo cocaína tem negócio com as Farc. Gente, vocês devem conhecer o juiz, né? Aquele juiz Odilon, lá em Campo Grande. Sim, ele está dizendo isso faz 15 anos também. Quando eu estava na Liga, eu fui fazer um programa, eu passei o dia inteiro com ele para sentir o drama da vida do cara, né? Ele está há mais de 20 anos jurado de morte pelo Fernandinho Beiramar, porque foi ele que livrou a sentença, né? E ele tem um aparato, cara, ele passa o dia inteiro, ele tem mais de 16 policiais, 3 carros, viatura. Ele vai fazer ginástica lá numa academia, entra todo mundo. É uma coisa assim, ele realmente. Prisioneiro, surreal, né? Lobão, daqui a pouco é você que tá assim, hein?
Que isso, bate na madeira, rapaz. Tá ficando hostil você fazer um hangout falando essas coisas abertamente aqui. Você acha que o nosso hangout é tão subversivo assim, rapaz? Se ela conseguiu existir, crescer durante 20, 30 anos, né, e já tem o poder político que tem, ela ninguém mais segura. Não tem mais jeito. A situação, esse juiz, eu queria dizer exatamente isso. Ele me mostrou vários arquivos que ele tem lá, o histórico todo da conexão das Farc com o PCC, né? E com todos esses criminosos top de linha que estão todos nesses presídios agora de segurança máxima, né? Que são todos os caras que fazem essa conexão de agora, arma. Hoje, deixa eu ver se hoje as próprias Forças Armadas têm condição de enfrentar essa gente. Eu acho que não tem muito, não. Eles estão completamente desarmados, né? Dizem que não tem munição nem para 1 hora de tiroteio. Então, eu acho que o problema já está resolvido. O futuro é do PCC, ponto final. Que maravilha. A gente não vai ter um golpe militar, ele vai ter um golpe paramilitar, né? Claro. Você veja, quando 20 ou 15 anos atrás se discutia, vamos dizer, a participação das Forças Armadas no combate ao narcotráfico, apareceram um monte de sábios dizendo, não, esta não é a missão constitucional das Forças Armadas, temos que ficar fora, etc, etc. Pediram a minha opinião na época, eu dei no Clube Militar, falando, ao contrário, vocês têm que participar, isso é urgente, porque o futuro do Brasil depende disso. Os caras não quiseram saber, e agora está aí o fato consumado, o PCC já está começando a mandar. E agora as Forças Armadas não têm mais condição, me parece, de reagir contra a situação. Meu Deus, isso é muito, muito grave, hein? Porque... Agora, a psicologia do centro, o leão é manso, né? A continuação da história é o seguinte, o sujeito fica lá e o leão o come. Pronto, é muito simples, né? Agora, Lobão, lá, o Roger tem uma pergunta. O Roger não veio, ele não pôde vir, mas ele mandou uma pergunta. Faz aí, Bacana. Então, Lau, já que a situação fodeu, né, do jeito que você está falando, o PCC vai tomar conta, você acha que vai chegar algum momento em que vai se estabelecer a ditadura comunista, é isso aí, vai começar a, sei lá, tomar imóvel, vai ficar uma coisa séria como foi Cuba, ou como você acha que vai ser? Primeiro, o que caracteriza essa situação é que o socialismo está sendo implantado, mas não por via estatal, e sim por via das organizações, como sem teto, sem terra, etc, etc. É um truque que o governo usa para ele não ser responsabilizado judicialmente pela coisa e não criar problema. Então, ele não age diretamente, ele age através dos seus aliados. Quer dizer, é um sistema um pouco diferente do que aconteceu em Cuba, onde você tem uma revolução, essa revolução implanta o socialismo e ela cria os instrumentos para desapropriar as coisas, para prender as pessoas. Não, eles não estão usando nada disso. Eles estão criando um socialismo extraoficial. Mas olha só, tem uma coisa que nós temos que ver, um ponto que eu estou vendo que está muito dramático, que é a situação no campo. Principalmente Mato Grosso do Sul, Bahia, e lá no norte, extremo norte, Roraima, Rondônia, esses lugares todos, onde estão havendo muitas desapropriações, assim, pessoas que têm propriedades com mais de 3 gerações no local sendo expulsas das suas terras, com aquela coisa, a FUNAI entrando, inventando um monte de índio de Araque, porque isso está acontecendo com reservas de tribos que nem sequer existiam. E nós estamos com quase uma situação épica, assim, um êxodo no campo, pessoas vagando pelas famílias inteiras, com gado, então, vagando pelos campos, tiraram 25% do PIB de Mato Grosso do Sul com desapropriações. Então, de uma forma ou de outra, a gente vendo assim, a coisa está pegando. Aí você vê também esse movimento do sem-teto, né, na cidade, está ganhando vulto também. E você vê também que todas essas manifestações de rua estão ocorrendo basicamente nas cidades de oposição ao governo, com exceção do Sérgio Cabral, que na verdade era um aliado de ocasião. Eles estão querendo botar o Lindbergh agora por lá. Então, acho que a coisa está mais, na verdade, eles estão escancarando já, mais do que a gente podia imaginar, eu acho. Você precisa ver que essas organizações todas, politicamente, consideradas do ponto de vista político, elas são órgãos do governo, elas são braços do governo. Juridicamente não são.
Agora, no Brasil, as pessoas se apegam ao formalismo jurídico e dizem que não é o governo que está fazendo isso. Fala, mas é claro que é. Quer dizer, o Foro de São Paulo, ele domina o nosso governo e o nosso governo usa todas essas organizações, sem teto, sem terra, para fazer o que ele entende. Então, nós já estamos na fase de implantação de uma ditadura comunista já. Não é amanhã ou depois. Isso já está acontecendo. Só a coisa só não é assumida verbalmente, mas na realidade eles já estão fazendo. E o que é interessante uma parte da população achar isso totalmente descabido, né? Fazem chacota quando se você fala uma coisa desse tipo, as pessoas começam a achar engraçado. Imagina, comunismo não existe mais. Isso vai acontecer com elas daqui a pouco. Esses fazendeiros que têm suas terras invadidas, ou pessoas que têm seus apartamentos invadidos, também estavam dando risada até a véspera. Vocês estão tudo bem. Eles fazem velado. Eles fazem isso. Vem cá. É um concurso para ser pato sentado. O brasileiro, assim... A posse que eles fazem é uma posse velada. Eles não vão chegar e vão invadir a tua casa. Eles vão aumentar o seu IPTU em 45%. Eles vão proibir a livre iniciativa, vão sobretaxar os pequenos negócios. Mas já estão fazendo tudo isso. Ao mesmo tempo, o cara vai saindo, vai entregando tudo para o Estado. Quer dizer, um país do tamanho do Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, eles não vão fazer, não pode fazer a coisa de uma maneira linear. Você ataca a coisa por vários lados. O que funcionar, funcionou. Então, é banditismo, é imposto, é propaganda comunista nas escolas, é gaysismo, é o que precisar. Eles têm 1000 braços, tá entendendo? Soma todos esses braços e você vai ver que isso tudo é uma força unificada. Isso tudo é o Foro de São Paulo, pô. E também a gente tem que, a estratégia que eles devem estar adotando, eles devem levar muito em consideração, principalmente essa última pesquisa sobre as tendências políticas da população. Só 3% da população brasileira é de extrema esquerda, né? 80% é de centro-direita para a direita. Então não deve ser uma tarefa fácil ludibriar esse monte de gente, né? Mas olha, Lobão, e olha que esse teste que você está se referindo aí, ele é completamente maquiavélico e ainda assim não caiu nele. As respostas as perguntas eram completamente tendenciosas na hora de ver quem era de direita e quem era de esquerda. Você se lembra? Esse teste que você está se referindo aí. É o da Folha, não é? Eu acho que sim. Foi a Datafolha, né, a pesquisa? Foi esse da Folha aqui. Ainda as perguntas eram bem tendenciosas. Eram umas coisas assim. Você é a favor da arma porque você quer matar as pessoas ou porque você é a favor da paz? Sabe? Era bem assim, não, e é engraçado também essa questão de associar a direita, assim, quem é de direita é a favor da pena de morte, né? Quando isso é uma coisa que a gente sabe que não acontece. A maioria, todos os países socialistas adotam a pena de morte e são favoráveis à pena de morte, e são os que mais matam, né? Então a gente tem esses critérios meio esquisitos. O cara que é a favor da pena de morte é de direita, né? Você pensa principalmente a população religiosa, católica, que naturalmente é contra a morte de qualquer maneira, quer dizer, são realmente pontos de vista muito obstrusos, né? Quando eu falo dessas organizações que trabalham para o governo, uma das principais é a grande mídia. E a função da grande mídia é a desconversa, é anestesiar a população, é desarmar a população. É fazer com que ninguém saiba do que está acontecendo e ninguém se prepara para o que vem, porque já está vindo aí. Agora, então, grande mídia, PCC, PT, Sem Terra, Sem Teto, Movimento Gaysista, tudo isso é o Foro de São Paulo. As pessoas precisam entender que é uma força unificada, muitíssimo bem organizada e diversificada, para agir por direções diferentes, por meios diferentes, sem que ninguém assuma a responsabilidade pelo conjunto. E o que eu acho impressionante também é essa insistência, esse silêncio da mídia em relação ao foro. E, por exemplo, nessas últimas semanas agora, com essas manifestações de rua, esses black blocs destruindo tudo, a mídia geralmente tem assim o empenho de deixar bem claro de que os manifestantes tem manifestantes do bem e tem sempre os infiltrados que de repente acabam tomando conta, quando a gente percebe notoriamente que isso não acontece.
essas greves dos professores, o Sindicato dos Professores falou, os caras no discurso disseram que os black blocs eram aliados. E é muito engraçado, né, a imprensa querer escamotear isso. No Jornal Nacional, na Rede Globo, na Globo News, eu vejo toda hora. Olha, uma minoria infiltrou-se de vândalos e sempre esse discurso. Isso não é esquisito? A função da mídia é anestésica, é só isso. E é uma função fundamental, porque se as pessoas ficam anestesiadas, elas não reagem, não se preparam. Então a função é essa, quer dizer, morde e assopra, tá entendendo? Então essas tipo PT, PCC, morde, daí vem a mídia e assopra. Agora, olá, Lobão, tem aqui no Twitter, bastante gente está acompanhando, e uma das minhas seguidoras, não sei se é homem ou mulher, Fer, não sei se é Fernanda ou Fernanda, está perguntando o seguinte, estão entendendo direitinho o que a gente está falando, tá? E estão perguntando o que é melhor fazer no meio disso tudo, porque ano que vem tem eleição. O que é melhor, é a Aécio ou Eduardo Campos? O que você acha, hein, Olavo? Essas são as opções. Meu Deus do céu. Há quanto tempo a gente está votando em pessoas só para não votar no PT? Quer dizer, só tem uma motivação negativa para votar no cara. Ele não tem qualidade nenhuma, ele só tem uma qualidade, ele não é do PT. Mas faz 30 anos que está assim, meu Deus do céu. Né? Então, novamente, vamos votar num só porque não é do PT. E eu acredito o seguinte, se por acaso, isso é uma intuição minha, se por acaso alguém que não seja do PT acabar ganhando, eu acho que está o maior clima de black bloc, vai todo mundo, vai rolar aquela banda bagunceira, baderneira, dizendo que foi marmelada, e pode rolar uma guerra civil. Eu gosto de analisar as coisas a partir do seguinte, de ver qual é a minha posição na sociedade, onde eu estou, para saber de onde eu estou desenhando as coisas. É uma regra do desenho, você tem que saber onde você está para você medir a distância do objeto. Então, assim, o que somos nós? O que sou eu, o que é você, Lobão, o que é o Danilo Gentili? Que partido político nós temos? Nenhum. Que grande organização nos apoia? Nenhuma. Que recursos nós temos? Nada. Nós somos apenas pessoas que estão dando opiniões. Ora, a esquerda que está no poder não tem uma direita organizada para enfrentar. Então, o que ela faz? Ela nos usa como espantalhos, como se nós fôssemos uma força política organizada, como se nós fôssemos um partido, e ela nos combate não pelos meios normais da polêmica jornalística, que é um contra um, mas combate através de abaixo-assinado, mobilização de militância, boicote, campanha de difamação, ou seja, nos combatendo como se nós fôssemos uma imensa força política. Por sinal, eu acho que a gente entrando nesse assunto é um assunto que a gente pode desenvolver, que esse tipo de patrulhamento que eu estava conversando com o Danilo essa semana, né, Danilo? Você, Danilo, você, Olavo, isso é uma coisa que está dentro do negócio, do nosso assunto de censura, mas assim, por exemplo, para eu tocar num lugar, aqui em São Paulo, por exemplo, é muito difícil, porque tem uma turma ali que não deixa você tocar em vários lugares. Fora diariamente, você na internet recebe um monte de patrulha, pessoas escrevendo artigos os mais enlouquecidos e os mais deletérios possíveis. De um lado você tem o governo, o Foro de São Paulo, todas as ramificações e apoios internacionais que eles têm, é George Soros, é Rockefeller, é o governo da China, é o movimento islâmico, toda esta gente para combater 3 ou 4 gato pingado que somos nós. E eles ainda estão com medo. Então você vê que é uma coisa tão desigual que é monstruoso. Mas você vê, isso eu queria ver, por exemplo, agora, né? Eu estou... vou escrever na Veja. Isso foi um motivo de uma geração de um ódio das pessoas que é completamente surreal, né? Aí as pessoas tendem a dizer assim, você é um vendido para mim. Mas peraí, nós somos uma minoria esmagadora. Estou entrando na Veja justamente por eu achar que a Veja é o último reduto que tem algum tipo de oposição e por pura sintonia nesse setor. Falei, bom, vou querer me juntar à minha plataforma com pessoas que estão, pelo menos ainda, ou uma instituição que pelo menos ainda está com um tônus
está propensa a se opor a esse governo, né? Agora, fala aí, Alex. O Lobão vai escrever no site ou na revista impressa? Alô, Alex. E aí, Lobão? Vou escrever na revista impressa. Legal. Vou escrever mensalmente. Eu só entrei aqui para dar uma bronca em você. O Danilo falou que em algum encontro aí que você teve com o Olavo... Foi no primeiro hangout. Você falou que você não teve espaço na televisão para falar do seu livro. Você nos esqueceu, viado. Não, eu falei justamente que o único lugar que eu fui foi o Danilo. Não, falei isso bem claro. Você nos esqueceu, não foi uma boa entrevista. Não, senhor, eu não esqueci, não. Eu estou dizendo que fora. Eu falei bem. Não falei só uma vez, falei várias vezes. Foi a única oportunidade que eu tive para divulgar meu livro na televisão aberta foi no programa do Danilo Gentili. Foi a única mesmo, de fato. Isso eu falei sempre. Agora, o que acontece? Que foi o único lugar que abriu o canal para você falar do seu livro foi no nosso programa. O que está acontecendo? Na cultura a gente sabe. O outro lá, o Notícias do Planalto, lá, como é que chama? Vetor, né? Diz, o editor da revista Piauí. Como chama? O Conte, por exemplo, eu não pude fazer o Roda Viva na gestão do Conte, me negaram terminantemente. Programas que eu vou tradicionalmente há anos, como Jô Soares, Serginho Grossman, a Marília Gabriela, sabe? Fecharam todas as portas, né? Hein? E de repente fecharam todas as portas. Fecharam todas as portas, quer dizer, e fizeram uma campanha. Hã? A minha porta está sempre aberta, viu, Lobão? Alex, eu estou falando agora objetivamente. A gente sabe que inclusive, o meu sucesso foi um programa de aniversário do Sim, mas Lobão, só pegando o que o Olavo falou aí, realmente somos pessoas aqui, são indivíduos, sem partido, certo? Só dando a sua opinião. E realmente é covarde demais quando o outro lado contra-ataca. Ele contra-ataca uma massa organizada, contra-ataca uma massa de pessoas plagas na internet, as pessoas são plagas, uma militância plaga no PT. Então o que acontece? O Alex, para quem não conhece, é o chefe do roteiro do Agora é Tarde. Então a gente pega, cria uma piada para tirar sarro de Cuba. Vai fala do médico cubano. A piada em questão era que, eu vou dar o relato pontual do que aconteceu e onde foi parar. Isso acontece todas as vezes. A piada era que os médicos cubanos, quando teve apagão no Nordeste, e agora lá no Nordeste está sem luz, está sem água, ou seja, os médicos cubanos estão se sentindo em casa. Depois disso, o que acontece? Uma piada sobre Cuba, sobre médico cubano, sobre tudo mais médico. No outro dia, em todos os jornais universitários, existe uma militância dizendo que eu sou racista e odeio universidade. Isso. Não existe uma piada a respeito de Cuba, uma piada a respeito do comunismo. Então existe uma só de saberem que a gente ia fazer esse hangout. É mentira, é dono nordestino. Só de saberem que ia ter esse hangout hoje, já fizeram um meme com a minha cara escrito Danilo racista, que é o primeiro ataque que eles fazem. É querer desqualificar você porque você é nazista, você é racista, não sei. Então, é impossível. Agora o que eles fazem com o Joaquim Barbosa é super democrático, né? Super progressivo. Pode chamar de macaco, pode chamar de macaco, ninguém liga. Isso aí é tudo muito chique, muito elegante, muito politicamente correto, né? Isso é o que eu falei para comprovar. E quem me segue, o que acontece? Eu tenho 5 milhões de seguidores no Twitter, 3 milhões de seguidores no Facebook. Mas são seguidores que me seguem porque gostam do meu trabalho, da minha comédia, e não entendem direito o que está acontecendo. Então, então, quando vem essa militância que sabe o que está acontecendo e estão atacando exatamente porque sabem que eu critico o governo, que eu tenho opinião, que eu sou contra o Estado crescer, que eu sou contra, que eu odeio a esquerda, então quando vem essa militância me atacar, os meus seguidores mesmo não sabem que eu estou recebendo ataque. Mas é muito organizado e é muito covarde. Agora, Danilo, é uma coisa também, falando em termos da piada, a gente não pode deixar de citar o pessoal do Cacete Planeta, né? Que eles foram completamente ejetados da programação da Rede Globo, né? O Marcelo Madureira
o Cláudio Manuel, todos, o Cláudio Manuel está morando fora, está voltando agora. E Foi chato, bicho. o De La Penha, né? Foram completamente bypassados pela Rede Globo. Mas o Marcelo Madureira é um cara que você vai ver o que ele está escrevendo. Ele é meio que um solitário gritando ele é meio que um cara solitário gritando lá no Rio de Janeiro, sabe? Ele é muito contundente quando ele... Na verdade, todos nós somos de uma forma ou de outra, e eu acho que isso é uma coisa recente, todos muito solitários. Eu acho que a tática desses caras é nos fazer sentir ilhados, solitários, desarticulados e, por isso mesmo, vulneráveis, né? Então o Olavo está lá nos Estados Unidos, o Diogo Mainardi está em Veneza, não é verdade? Eu estou aqui em São Paulo também. A gente, por exemplo, na música, a única pessoa que eu posso conversar e concordar é o Roger, não é verdade? Você está aí também numa posição que é difícil a gente se articular e falar sobre alguma coisa, porque é muito mais fácil você ser patrulhado, você ser escarnecido da sua posição, do que o contrário, não é verdade? Então, nós não estamos na posição, por exemplo, da direita colombiana, que é um pessoal organizado, tem alguma força, nem da direita americana. Nós estamos na posição exata dos dissidentes soviéticos. Nós somos indivíduos isolados, facilmente caláveis, fáceis de calar, tá certo? E mesmo assim, nem esta pequena presença discordante eles suportam. Nem isso. Então, quer dizer, nós estamos já num regime totalitário. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Exatamente. Agora, em relação à censura, nós estamos fazendo exatamente... Oi? Não, o que eu acho é o seguinte, Lobão, é o que o Olavo fala, xingue-os do que nós somos, né, e do que fazemos. Exatamente. E eles gritam mais alto, eles ficam gritando. E são décadas incutindo na cabeça das pessoas que tem uma visão de direita, né, liberal, é demonizado. Então, a maioria das pessoas, né, a grande maioria, eu acredito, no Brasil, tem pensamento, como você falou, de centro-direita. Só que as pessoas têm medo de se expressar. E parece que é errado. Desculpa, Olavo, eu acho que vai um pouco além do medo. As pessoas não têm conhecimento de educação para organizar na cabeça delas os pensamentos e os valores e falar, eu penso isso, então eu sou isso. E fora também esses papagaios universitários, que você sente que é fruto de propaganda já de alguns anos, que eles repetem aqueles mesmos chavões, aqueles mesmos clichês, cheios de convicção, de uma ignorância abissal, né? E você tem que confrontar com as mesmas palavras de ordem, aqueles mesmos chavões, aquele mesmo tipo de patrulha, e a cada vez mais você fica sabendo de como vai o ensino brasileiro, como é que o ensino se transformou simplesmente numa coisa de doutrina. É uma cartilha doutrinária, e o ensino é péssimo, e você só fica com um monte de medíocre, querendo pegar no teu pé, cheio de presunção, e você percebendo que eles têm um conhecimento mínimo e uma lavagem cerebral enorme, né? Esses caras eles vão destruir o país inteiro pela autoglorificação do grupo deles. Quer dizer, é um grupo muito coeso, muito unido, tá entendendo? Com um senso de autodefesa fanático, e só o que interessa para eles são eles mesmos. Eles são os bons, o resto são os maus. A população brasileira inteira, ela não viu a Marlena Chauí falando da classe média? A classe média é metade do Brasil. Então a classe média inteira está errada. Certa está a Marlena Chauí, está a Maria do Rosário, está o Genuíno, essa gente, tá entendendo? Então, é a autoglorificação fanática de um grupo que tem uma ambição ilimitada. Nenhuma quantidade de poder vai satisfazê-los. Outra coisa também que eu vi agora ontem, eu sigo a Dilma, né, no Twitter, e a Dilma estava comentando ontem que estava vendo um filme, isso eu me lembrei muito de você, Olavo, de um novo documentário maravilhoso sobre, acredito que era um documentário. Eu estou vendo muitos documentários dessa natureza agora, do Chapa Branca do governo, dizendo da infiltração americana no golpe de 64, e eu sinto que é uma solidificação como fato histórico de que o grande estopim da Revolução de 64
foi uma manipulação americana. E isso a gente tem conversado, e o Olavo bate muito nessa tecla, inclusive é uma ideia de um projeto interessante que eu queria que você falasse mais agora para o grande público, que a gente bater esse papo em privado, né, Olavo? Sobre de a gente poder procurar realmente em outras fontes, que isso a história não foi assim exatamente, né? Você vê, o homem da KGB no Brasil, Ladislau Bittman, escreveu no livro de memórias. Essa história de que os americanos montaram o golpe, fui eu que inventei, foi a nossa equipe que inventou e passou a informação para a mídia, o pessoal acreditou e continuou repetindo até hoje. Por outro lado, eu procurei um dos camaradas que foram um dos líderes principais do movimento 64, que era o Paulo Egídio Martins, que depois foi governador de São Paulo. E eu perguntei para ele, doutor Paulo, é verdade que os americanos ajudaram ou participaram do golpe? Ele falou, não, não é. Eu perguntei, como é que o senhor sabe? Ele disse, eu sei porque eu é que fui lá pedir ajuda deles e eles negaram. O máximo que eles nos ofereceram foi um navio de combustível que ficou estacionado para se as Forças Armadas precisaram, nós nem chegamos a usar o combustível. E pior, não foi dado de graça, nós pagamos. Eu paguei, eu não tinha dinheiro, pedi para o meu sogro, que era banqueiro. Paguei o sinal no raio do combustível. Não usamos o combustível e o sinal nem foi devolvido. Esta foi a participação americana em 64. Agora, eu acho que uma contribuição que haveria de existir agora seria uma pesquisa histórica e aqueles arquivos que você falou que estão abertos na KGB, Olavo. Não, os arquivos da KGB nunca abriram. O que abriu foi o arquivo do partido, mas mesmo assim tem bastante coisa lá. E eu não sei se estão abertos ainda. Mas, de qualquer modo, o que os pesquisadores americanos e europeus já colheram lá, tem muita coisa sobre o Brasil, sobre a América Latina, que nunca foi usada. Se você pega o livro do Christopher Andrew, The Sword and the Shield, que foi arquivos copiados por aquele funcionário da KGB, o Mitrokin, né? O Mitrokin copiou 10 mil páginas. Então, tem muita coisa que o Christopher Andrew não usou. Lá, quando você vê as poucas coisas que tem sobre o Brasil são tão significativas, ele chega a dizer que o embaixador brasileiro em Moscou era um agente pago da KGB. Isso nunca saiu no Brasil, só saiu na minha coluna, eu mencionei isso aí. Então, isso o pessoal não investiga. Agora, a falsificação histórica é completa. Eu vou te dar um exemplo de hoje. Eu acabo de receber aqui este DVD do Discovery Channel, do qual eu participo até como um dos... eu vi esse programa. Sobre a Operação Condor. Ora, a Operação Condor foi montada em 1975 para reagir com 8 anos de atraso à OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, que tinha sido criada pelo Fidel Castro para espalhar a guerrilha na América Latina inteira. Então, 8 anos depois dos caras já estarem fazendo o diabo aí, os terroristas espalhando bomba para tudo quanto é lado, assaltando banco, matando gente, daí os governos da América Latina decidiram se reunir para tomar uma providência. Bom, acontece o seguinte, então você vê que tem dois lados na coisa, tem duas forças em jogo, de um lado a OLAS, do outro lado a Operação Condor. O que os caras fazem? Eles contam só a história da Operação Condor e o nome OLAS você não vê, pode procurar na mídia, eu desafio qualquer um a achar no Globo, na Folha, no Estadão, a expressão OLAS, nos últimos 20 anos pelo menos, não existe. Então dá a impressão o quê? Que esses governos latino-americanos se juntaram apenas para esmagar pequenas oposições locais, coitadinhas. Então não eram mais dois inimigos poderosos e organizados em jogo. Era assim, era a Operação Condor, quer dizer, os governos reunidos para esmagar oposições locais. Quer dizer, uma coisa de uma falsificação tão monstruosa, né, que só merece mesmo mandar tomar no cu, não dá para fazer outra coisa. Olá, tem uma pergunta aqui. O Roger, ele não pôde vir, ele ia vir, não pôde vir, mas ele está mandando SMS, está acompanhando, tá? Está perguntando o seguinte, o Foro de São Paulo não tem oposição? Grandes companhias, Estados Unidos, grandes companhias capitalistas, não existe oposição ao Foro de São Paulo? Nada, absolutamente nada. Ao contrário, você precisa ver que se não existisse Fundação Rockefeller, Morgan, George Soros, etc., a esquerda latino-americana já tinha acabado. Esse pessoal, eles financiam a esquerda latino-americana inteira. Por que eles fazem isso? Bom, é a coisa mais simples do mundo, meu Deus do céu. Você pega aqui um governo socialista e diz, olha, demora um pouco, mas eu vou te explicar como é que funciona essa coisa, né? Então, aqui tem um governo que promete serviços públicos gratuitos para todo mundo. Tá. Espalha o serviço público. Da onde sai o dinheiro?
dinheiro sai emprestado pelos bancos. Não é isso? Então o governo já fica endividado. Então pronto, está feito aí. Quer dizer, o socialismo progride na base do endividamento. Endividamento com quem? Com os grandes bancos internacionais. Então, onde você tem um regime socialista, você tem um cliente maravilhoso dos bancos internacionais. É o que eles pediram a Deus, você está entendendo? Socialismo é endividamento. E endividamento é a melhor maneira de você dominar as pessoas, está entendendo? Então, é assim, é por isso que os bancos financiam isso. Quanto mais socialismo, mais dominação bancária. É a coisa mais óbvia do mundo, pô. Mas tem outra coisa também, não só os bancos, como você vê, o socialismo ele elimina a competição do capitalismo. Então você vê, aqui no Brasil, você vê aquelas grandes construtoras, Odebrecht, Gutierrez, Delta, aquela firma lá tem esses milionários que são todos do governo. Por quê? Porque esses caras eliminam a competição e, na verdade, se torna um capitalismo de Estado, não é verdade? O socialismo é o melhor negócio para os bancos. Sempre foi e sempre vai. Eles têm 100 anos de experiência, mostram isso. Então, reduz a população, a miséria, e aquela elite que está governando fica cada vez mais poderosa e cada vez mais amiguinha dos grandes bancos. É por isso que a oposição aos grandes bancos não é feita por gente de esquerda, mas por conservadores, como o Ron Paul, por exemplo. Eu tenho minhas divergências com o Ron Paul, mas ele é um cara que combate os grandes bancos. Tá? Agora, posso ser filho da puta? Ué? Posso ser filho da puta? Pode, eu não conheço. Ele quer ser filho da puta, vai deixar ele. Não prestou mais. O que você achou do Afif ter ido pro governo? O Afif que... Loucura total. Ele acabou com a carreira dele. Você falou com ele? Hã? Não, muito antes, eu tinha conversado com ele e eu dizia o seguinte: você tem que fortalecer a sua liderança na sociedade, não na política eleitoral. Esse é o seu futuro. Ele fez o contrário, o que é que eu posso fazer? Eu acho que a oferta do cargo foi muito... não, mas aí talvez eu possa fazer alguma coisa pela indústria brasileira. O cara sempre arruma uma desculpa, tá entendendo? Melhor. Eu acho uma coisa boa, mas isso foi o suicídio político dele. Foi tipo Mangabeira Unger também. Isso aconteceu? Você acha que ele viu aquilo como uma oportunidade de expandir, sei lá, o liberalismo dele, ou foi uma coisa... Ele acreditou que podia fazer alguma coisa pela indústria nacional. Talvez até faça um pouquinho, mas está fazendo infinitamente mais pelo PT, evidentemente, e contra ele mesmo. Agora, Olavo, tem uma questão aqui de um rapaz que eu sigo no Twitter, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sigo ele, chama André Cibarreto, né? Aliás, isso aqui tem a ver com a reclamação que eu tenho, por exemplo, de estudante liberal. Estudante liberal só fica falando de economia, só sabe ficar se pintando em cima de economia, eles esquecem que a base de você entrar e você pegar os desavisados é a cultura e a educação. Então ele está perguntando o seguinte: a parte das mudanças culturais, quais medidas imediatas podem ser tomadas para combater a supremacia esquerdista? Bom, eu acho, em primeiro lugar, do ponto de vista intelectual, a hegemonia esquerdista já está quebrada. Isso é importante. Eles têm o domínio dos órgãos de cultura, mas a população está dando mais ouvidos a nós do que a eles. Isso de cara. Tá certo? Então, a hegemonia intelectual não tem mais porque eles não têm agentes intelectuais. Eles não criaram intelectuais capacitados. Na medida em que eles começaram a repartir entre si os postos e as verbas, etc., etc., eles foram amolecendo e decaindo. Então, os representantes intelectuais da esquerda hoje são os coitados, são os incapazes. Você não vai comparar esses caras com... Por exemplo, eu tive discussão com o Jacó Gourend, ele falou, era uma capacidade, né? Hoje você não tem mais esses tipos, acabaram, sobrou aí Emir Sader. O Emir Sader, aquele bosta na água, é um cara que mal sabe, não consegue nem tomar um sorvete na testa, porque o sorvete passa ao largo, ele não consegue nem virar a própria testa. Na testa, é. Ele está tentando até hoje, né? Assim, né? Não acerta. Essas são as sumidades do PT, né? Esse Safatli, Vladimir Safatli, mas são os bocós. Eu acho que parece um Nano Lenin, né? Ele tem uma figurinha do Lenin. Você já viu a figura do Safatli? Sim, Coloca meio... Já tem um biotipo lênico, né?
Mas mais objetivamente. Já perderam. Agora, nós não ocupamos espaço suficiente, porque nós somos poucos ainda. Mas eu acredito que vai aparecer mais gente. Né? Eu acho, por exemplo, os meus alunos do Seminário de Filosofia, eu peço para eles não participarem de polêmicas, ficarem quietinhos, estudar, evoluir, se fortalecer, antes de você dar as caras no mundo. Tá certo? Mas daqui a pouco eles vão começar a publicar livro, ensinar, fazendo alguma coisa pelo futuro. Mas eu não creio, eu acho possível salvar a cultura brasileira. O que eu acho difícil é salvá-la em tempo de beneficiar o restante do país. Esse é que é o problema. Por exemplo, a cultura russa, ela foi salva. Tá certo? Mas ela foi salva toda no exterior. Quando você vê os grandes escritores, Alexandre Zinoviev, Solzhenitsyn, etc., bom, eles salvaram a reputação da cultura russa, tá certo? Mas politicamente não serviu para nada. Você vê aqui, gente. Como é? Oi? A sua influência é muito maior do que a dos alunos no seu curso. Por exemplo, sei lá, eu nunca fui no seu curso, mas sou seu leitor desde 97, leio os seus livros, li tudo aquilo que está na internet, eu li. Aliás, não gosto só de você, eu prefiro até o seu filho, Luiz Gonzaga, que eu acho um incrível professor. E há toda essa gente que não está nem sequer cadastrada no seu curso. O Gugu, o Luiz Gonzaga, ele é melhor que você. Falou, mas a gente tem filho para isso mesmo, não é? Então, eu estou fazendo cumprimento. E adiante da gente, não é óbvio? Por exemplo, eu nunca assisti, nunca vi você ao vivo, nunca assisti uma aula sua presencialmente. Não sigo o seu curso de filosofia pela internet, porque você disse no começo que você queria que os alunos fizessem uma monografia no final. E como eu não estava a fim de fazer monografia, eu não segui por isso só. Mas, leio tudo que você publica, acompanho você. Então, e eu acho que gente em situação como a minha é maior até do que os alunos do seu curso. Certamente. O seminário tem aí umas 3.000 pessoas, 3.000 membros. E desses, tem um número que assiste às aulas regularmente, que está entre 1.500 e 2.000. Mas o público que lê vai muito além disso. Quer dizer, o sucesso prova isso. Então, você vê. A gente é best-seller, né, Olavo? A gente está vendendo livro para Dedéu. Eu e o Olavo somos dobradinha lá no Amazon. Primeiro e segundo lugar. Quem na esquerda vende tanto livro? Ninguém. É verdade. Só o Bispo Macedo, né? E o Paulo Coelho. Os quais não estão nem direita, nem esquerda, nem porra nenhuma. Né? Agora, na esquerda, cadê o porta-voz intelectual da esquerda? O Caetano Veloso? Faz-me rir, pô. O que é isso? Né? O Caetano Veloso, ele nunca foi nada ou não. Ele tem aquela coisa de relativismo. Você sabe de uma coisa? Na época da numeração de CD, tipo 2001, 2002, 2003, eles foram convidados para fazer, toda a classe foi convidada, porque era uma coisa histórica da nossa classe, e já vínhamos batalhando a numeração de CD desde os anos 70. Pois bem, quando eu consegui uma ponte lá no Congresso, eu telefonei para todo mundo. A deputada do PCdoB, Tânia Soares, conseguiu finalmente colocar em pauta a tal da regulamentação do CD. Eu telefonei para todo mundo, telefonei para o Caetano, telefonei para o Gil. Eles aceitaram, evidentemente, porque a gente já lutava isso desde 86 na casa do Chico Buarque. Na semana seguinte, sem eles me avisarem, começaram a falar mal, achando que eu um maluco. E o Caetano chegou a escrever na Folha de São Paulo um artigo assim: não faço parte dessa turma, esse bando de comunistas. Né? Então, quer dizer, hoje em dia ele escreveu uma música em homenagem a Marighella. Né? A mulher dele, que era assessora do Zé Serra, agora é Dilma desde criancinha, né? Mas ele é o leitor do Olavo de Carvalho, ele já várias vezes citou o Olavo, e o Olavo já citou que sabe que ele o lê, né? Citou quem? O Caetano uma vez encontrou uma amiga minha aqui no aeroporto dos Estados Unidos, e ela ouviu ele falando português, ela foi falar com ele. Eu estou com uma negociação do Brasil. Se você é uma pessoa famosa lá, ele falou, eu sou. Tem um sujeito famoso que hoje está na minha casa, está jantando lá com a minha família. Falei, quem é? O Olavo de Carvalho. Falei, eu conheço esse cara, ele falou mal de mim, mas eu até gosto de ler as coisas que ele escreve. Ele disse essas coisas. O Caetano tem uns gestos de simpatia de vez em quando. Cita você frequentemente na coluna. É um esquema, você está entendendo?
Na hora que ele está no esquema, ele assina os abaixo-assinados, ele apoia os candidatos, é a mesma coisa. Apoia o Black Bloc, né? Saiu O Black Bloc, Agora, essa coisa do sujeito de esquerda, ele dizer que não é esquerda, até o Lula deu uma entrevista, deu uma vez, nunca fui de esquerda, até o Lula disse isso, porra. É? Mas o Fidel Castro não disse? Nós não somos comunistas, nunca fomos comunistas. Isso ele disse 3 meses depois, ele disse, sempre fomos comunistas. Marxista e leninista. Agora, eu acho que isso resume também um pouco da degradação cultural que tem no Brasil. Na época, quando o STF usou os embargos infringentes, Caetano Veloso, um pouco antes, mandou uma carta de apoio ao genuíno. Não, o Caetano Veloso não, o Gilberto. O Chico Buarque. É culpa disso aqui que eu estou trocando os nomes, tá? Excelente. É a mesma turma também, não faz muita diferença. Quer dizer, a solidariedade grupal para esses caras predomina sobre tudo. Predomina sobre os 10 mandamentos, sobre a Constituição, sobre a aritmética elementar, sobre a Carta dos Direitos do Homem. Foda-se tudo, só o que interessa é o nosso grupo. É nós contra eles. Se nós não, ó eles e nós. É assim que eles pensam, pô. Eu já venho falando isso há uns 20 anos, né, cara? Que é uma máfia que tem ali, eles se perpetuam no poder, se renovando os apadrinhamentos, não é verdade? E aí eles sempre estão botando a mão em novos afilhados, e que eu sempre falo, são cadáveres insepultos fabricando natimortos, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Agora eu pergunto, o que acontece aqui? Chico Buarque manda uma carta apoiando José Genuíno, que é um corrupto, que é um político ladrão, um safado, um ex-terrorista. Ele manda essa carta apoiando Genuíno. E ele é um gênio, ele é intocável, ninguém fala um A contra ele. Aí vai o Lobão escrever na Veja, é um desgraçado, por quê? Porque vai usar da sua liberdade de expressão escrevendo em um veículo. Você não está na patota? Tá desequilibrado isso aqui. O Caetano pode escrever no Globo, agora eu escrever na Veja pega mal. Exato. Quer dizer, quem não é da patota é demônio. É assim. Ainda que quem é da patota corrupto, pode defender bandido, pode mandar carta de apoio. Olha como tá degradado o negócio. Aí eu faço uma piada a respeito de médico cubano, eu sou nazista. Então é assim que funciona essa merda. Não é uma unidade ideológica, isso não está baseado numa doutrina. É um espírito mafioso. É nós contra eles. É sempre assim. Sempre foi. A esquerda brasileira não tem conteúdo ideológico nenhum. Mas ela é uma máfia, pô. Mas sabe, Olavo, é importantíssimo que quem assiste a gente possa pelo menos entender, já que a pessoa não sou esquerda nem direita, mas ela poderia ser, peraí, esse cara apoia uma pessoa corrupta, uma pessoa que participou do sistema de corrupção. E esse aqui só está escrevendo numa revista. E esse aqui é o herói, esse é o desgraçado, entende? Mas olha, Danilo, você pensa bem, a desonestidade intelectual dessas pessoas. O cara diz que é contra a ditadura, contra a censura, e desde sempre apoiou o governo Fidel Castro. Pô, esses caras todos vão todos para Cuba toda hora, são amigos pessoais do Fidel, sabe? Então como é que um cara pode ser amigo, admirador de um regime desse, e ainda ter a cara de pau de dizer que é um libertário, de que é um cara que é a favor da liberdade e da liberdade de expressão e da democracia? Esse cara é um desonesto intelectual. Fora o fato de que eles foram para lá, foram comidos pelo Raul Castro e criaram recordações inesquecíveis, você está entendendo? Então, quando falam em Cuba, eles choram, né? Eles têm aquele amor pela coisa. É esse o negócio, tá entendendo? É solidariedade. Mas isso é patológico, né, Olavo? Sexual e mafiosa. É o seguinte, né? Só que também eles vão lá fazer turismo, né? Porque na hora de se exilar mesmo, aí foram para Londres, aí foram para França, aí na hora de se exilar em Cuba, ninguém quer. Eles vão lá fazer... Agora, mesmo os que gostam realmente de Cuba, eles gostam porque são altos funcionários, como o Zé Dirceu é um alto funcionário do Serviço Secreto Militar Cubano. Então ele vive lá como um membro da nomenclatura, não como um do povão. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece algum militante socialista que quer, assim, implantar o socialismo e depois voltar para casa para ser um operário do socialismo? Não. Todos eles querem estar no governo. Eles querem ser comissários do povo, querem ser secretário de Estado,
quer ser presidente da República. Todos eles querem subir na vida, meu Deus do céu. E a gente socialismo é sempre no cu dos outros. Né? Agora, alinhavando isso, nós temos aqui a nomenclatura, ela se forma em torno de quê? Das leis de incentivo à cultura. Né? A Lei Rouanet, basicamente, você vê todos esses documentários Chapa Branca, a história de Marighella, do Lamarca, esses documentários, tudo é e fora essa intelectualidade, essa panelinha da MPB toda, né? Todo mundo mama nas leis, inclusive sobrevivem de lei através de filme, projeto de show, aniversário de carreira, tudo isso, esses caras estão ganhando maior grana, e só ganham, na verdade, o maior insumo de grana mesmo vem daí. Porque realmente, eles não têm essa bola toda para ficar. Eles só abrigam totalmente o prestígio deles, tudo vem de suporte de grana de governo. Então eles formam toda essa nomenclatura através dessa lei que acabou se tornando uma coisa super perversa no Brasil, né? Mas eu preciso falar uma coisa, o que acontece aqui também? Tem o governo que enfia a lei, então se você quer fazer um filme, só vai conseguir fazer filme se você ir lá na lei do governo de cinema. E a lei Rouanet, Ancine, o cara é 4. Então, o governo, de certa forma, ele tem a supremacia e ele escolhe esse roteiro eu aprovo pela lei, esse eu não aprovo pela lei. Então, eles controlaram, você só vê no cinema comédia inofensiva ou draminha de propaganda ideológica comunista. Agora eu pergunto, a livre iniciativa está a fim de bancar filmes com a mensagem da liberdade? Não, o governo a fim fez de tudo para que isso acontecesse, entende? Então eu reclamo muito de estudante, de liberalzinho, que fica só se punhetando em economia e não vai para o lado da cultura. E não vê o que ganha as pessoas, é cultura, é educação, é filme, é livro, é não sei o quê. É aí que vai começar o negócio. Porque os caras ficam se punhetando em economia, entende? Então, ficam batendo masturbação em economia. Então eu pergunto, que liberal, que empresário está afim de bancar a indústria privada do cinema? Onde a mensagem da liberdade vai estar sendo passada em filme, em livro, não sei o quê. Porque o governo... Isso é saco do governo. E vou dizer por que é assim. Liberal acredita o seguinte, e se ele provou a superioridade econômica do capitalismo, provou que o capitalismo é mais eficiente, a luta está ganha. Agora acontece o seguinte, o outro lado sabe disso. O outro lado estudou também. Eles sabem que a economia socialista é impossível. Que, por exemplo, a economia soviética ela só subsistiu porque 50% dela era economia capitalista clandestina. De onde você acha que apareceram tantos milionários no dia seguinte que acabou o comunismo? Uma parte dele é gente da KGB que saiu com o dia da KGB, outra parte eram empresários que já existiam e já operavam na União Soviética durante 50 anos. Eles sabem disso. Então, o comunismo não é um sistema econômico, o comunismo é um sistema de dominação política que se monta em cima de uma economia que permanece amplamente capitalista. Todos os comunistas sabem disso. Então, você provar a superioridade econômica do capitalismo não quer dizer absolutamente nada. Você vê a China, o que é? A China é um país capitalista com o esquema de poder comunista. Quando vai quebrar esse esquema de poder? Nunca. Na década de 90, tudo quanto é liberal aqui nos Estados Unidos, dizia, não, nós vamos liberalizar a economia da China, porque liberalizando a economia, liberaliza o regime. Mentira! As coisas não funcionam assim. A economia capitalista é totalmente compatível com o esquema de poder socialista. Pois é, mas quem é amante da liberdade, por exemplo, não está disposto a bancar uma indústria de cinema privada longe do governo para poder ter os ícones, para poder ter a mensagem da liberdade no negócio. Então fica muito igual mesmo. E a culpa o neguinho prefere pegar a sua fatia num projeto de governo. Exatamente. Lá o Danilo Gentili dizendo, eu quero fazer um filme a favor da liberdade. Né? E chega o cara do governo e diz, eu quero que você faça um serviço para nós em Cuba, nós pagamos tanto. Pronto, você não tem chance. Olha, eu também eu fiz umas palestras em instituições de libertárias e empresários, etc. e tal, e todos estão se sentindo tão acuados quanto nós artistas, intelectuais. Se você não faz parte da patota do governo, você não faz negócio no Brasil. Então as pessoas se sentem muito acuadas também, né?
Eu vou te dizer mais, Lobão. O ambiente da comunicação, ele é muito, muito, muito hostil para quem ousa criticar o governo e o status quo vigente. Você sabe disso? Eu sei disso. É um ambiente muito hostil você, um homem público que tem um certo holofote, ousar usar a sua liberdade de expressão para criticar o status quo vigente, que é de esquerda, e o governo vigente, que é o PT. É um ambiente muito... Você tem que ter muita cara de pau, muita coragem. Nós sabemos, todos nós aqui, sabemos que o preço que custa você estar contra o governo. As pessoas não dimensionam o nível de violência e de privação que a gente acaba sofrendo. Nós temos uma coisa pela cabeça que a gente recebe uma patrulha e um cerceamento que o cidadão normal não tem condição de realizar. Pois é, agora, Lobão, você sabe que o único programa, por exemplo, que recebeu você falar do seu livro foi o nosso. Agora, até quando o nosso vai estar no ar? Eu também não sei. Porque existem os dois lados, sabe? Existe também o lado que existe uma militância pronta para sufocar quem, por exemplo, dá espaço para vocês. E quem sustenta o programa? Publicidade e não sei o que mais. Certo? Aí vem uma minoria e consegue taxar você de nazista, taxar você de racista. Então, até quando a gente consegue estar no ar? A gente não sabe. Existem pouquíssimos sobreviventes que ousam usar a liberdade de expressão para criticar o status quo e criticar o governo. Olha, por enquanto eles vão deixar falar, porque isso serve para dar uma pergunta para coisa. Eles sabem que nós somos politicamente irrelevantes, politicamente inócuos. Sim. Mas eles sabem que nós somos, mas por outro lado nos tratam como se fôssemos uma força política organizada. Aí você vê a duplicidade, a hipocrisia da coisa. Pode deixar isso lá de Carvalho falar, o Lobão falar, Danilo Gentili falar, porque eles não têm, politicamente não têm força nenhuma. E não tem perspectiva de poder e nem ambição de poder. Você quer ser governador de Estado, você quer ser ministro? É claro que não, Deus nos livre e guarde disso. Não, você é um ser humano. Então, eles nos deixam falar por causa disso. Mas, por outro lado, eles fingem que nós somos uma força organizada e nos atacam com a força com que um partido ataca outro partido. Exato. Agora, tem um twitteiro aqui, Olavo, Lobão, Flávio Morgan. Ele está me perguntando o seguinte. Tem como perguntar... é o cara Não é do menino, mas ele é um ele escreveu para alguns sites de liberdade. Ele é o dono de um dos... Ele pergunta o seguinte, tem como perguntar para o Olavo o que nós, da mídia e dos blogs, jornalistas, podemos fazer? Ele disse ontem para tomar um jornal, mas como? Gente, você tem que botar gente lá dentro, pô. Quando conseguiu um emprego, garanta o seguinte, você conseguiu um emprego na Folha, prometa para si mesmo, o próximo cara que vai entrar aqui vai ser um amigo meu. E você vai fazer o diabo para botar o cara lá dentro. De um por um. É assim que eles fizeram. Leva muito tempo, mas tem que começar. Mas é difícil, você sabe, Olavo, porque quantos jornais você foi demitido por falar do Foro de São Paulo, por exemplo? Sim, de todos. Mas é tal negócio. Eu não estava na redação, esse é o problema. Eu estou me referindo a empregos da redação, você fica lá. Porque se você é apenas um colunista que manda o artigo por internet, você não tem poder nenhum, não tem influência na redação. Eu estou falando de pessoa que está lá, que é o repórter, que é o copydesk, que é o editor. Se você consegue um cargo desse, você tem que começar a botar gente sua lá. Isso demora tempo, mas é o jeito. Agora tem uma pergunta aqui do Félix Matheus, eu vou até adaptar ela para ela ficar melhor, porque eu conheço um pouco melhor a história. Ele pergunta o seguinte, por que vocês não se juntam com o pessoal que faz um trabalho na internet? Como Constantino Fraga e Flávio Morgan. Bom, eu vou adaptar essa pergunta e eu vou perguntar o seguinte. O que acontece com a oposição, Olavo, Lobão, que ao invés da oposição se preocupar em se unir para equilibrar, porque hoje está aqui, esquerda está aqui e a oposição está aqui. E a oposição, ao invés de se unir para pelo menos equilibrar as coisas, a oposição fica brigando entre si, porque um é conservador, outro não é, um é... Então, o que falta na oposição? O que eu imagino é o seguinte, a oposição... Eu vou explicar isso aí. A oposição precisa se unir, depois que equilibrar as coisas, aí a oposição briga entre ela, como hoje o PSTU briga com o PT, o PCO briga com o PSOL, etc.
Mas quando a esquerda estava aqui, os caras se uniram e chegaram aqui. O que acontece que a oposição não se une? A oposição prefere ficar brigando com as suas diferenças a se unir e equilibrar as coisas. Olha, tem o seguinte, diferenças e brigas e discussões existem dentro da esquerda também. Acontece o seguinte, que na hora da ação, eles estão juntos. E estão juntos por quê? Porque todos eles pertencem a alguma organização. E nós não pertencemos a nenhuma. Não existe uma organização a qual nós possamos nos filiar. Tá certo? Então não existe um partido, não existe um movimento, não existe coisa nenhuma. E nós também não vamos poder fazer isso. Nós não, eu, você, o Lobão, nós não temos capacidade para fazer isso. O nosso trabalho já come a nossa energia inteira. O nosso trabalho jornalístico já é mais do que nós podemos fazer. Então tem que fazer com as pessoas também. Não é possível, a gente tem que fazer tudo. Quer dizer, eu fazer o trabalho de pedagogia, eu trabalho jornalismo, eu trabalho na internet, o que mais quer? Que eu me lance deputado? Que eu funde um partido? Isso é absurdo. Então, veja, nós três aqui, mais a Graça Salgueiro, e outros, nós já estamos sobrecarregados, nós já estamos fazendo a nossa parte e estamos fazendo muito bem. Não dá para fazer mais. É preciso outras pessoas. Tinha que ter mais gente, né? A gente quer convocar, por exemplo, a classe artística. Tem um monte de gente que está aí no armário, não quer sair. Você viu, eu fiz essa música pro Capilé, pô, dando um esporro nesse Capilé. Cadê a rapaziada que se deu mal com o Capilé? Sabe? Aí você fica falando, cadê a rapaziada? Tem todo mundo aparecer e mostrar a cara, né? Pode parecer incrível, mas você vê, nos últimos dos 20 ou 30 anos que eu estou ensinando, não me apareceu um único aluno que tivesse vocação política, que chegasse para mim e dissesse, eu quero ser presidente da República, eu quero mandar nesta merda. Nenhum! Então, se não tem a vocação, não tem o cara, o que a gente pode fazer? Não existe ação sem o agente, está entendendo? Então, começa a procurar garotos que tenham vocação política. Agora, se eles entrarem nesses partidos que estão aí, eles vão se contaminar da seguinte doença. O pessoal de PSDB, essa turma toda que é a oposição política oficial, o Lula é que deu o diagnóstico. Ele disse, eles não têm perspectivas de poder. Eles não querem o poder, eles querem apenas carguinho e dinheiro. Só isto. Né? Este é o problema. Olavo. Mas você sempre não fez assim, uma espécie de proselitismo anti-filiação, que é saudável. Você sempre falou que você nunca entrou em grupo nenhum, a não ser o Inter-American Institute, que é seu. Eu mesmo fudei. Então, e você faz um proselitismo disso, de que você não se deve se comprometer com nenhum grupo, de nenhuma maneira, nenhum grupo, nem choniano, nem um partido, nem nada assim. Não, isso é uma recomendação que eu dou aos meus alunos. Você, no seu magistério, e você sendo um exemplo como professor, não torna as pessoas avessas a se juntarem, às vezes, assim, sabe? Porque, por exemplo, você já falou de alunos seus que tentaram ser candidatos, e você sempre criticou. Porque você disse que esses alunos eles deveriam atuar melhor na área da cultura do que na área da política diretamente. Eu não me lembro o nome do sujeito, mas você já falou, até votem nele. Mas você criticou alunos seus que tomaram esse caminho de fazer política, quando você disse que, na verdade, eles seriam muito mais bem dotados para fazer o caminho do esclarecimento cultural. Você não acha que o seu magistério, de uma certa forma, faz as pessoas que ouvem você não quererem se agrupar, pelo menos quem entendeu a sua mensagem, ou quem queira ter você como um exemplo? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Muito bem. Eu dou esse conselho para os meus alunos do curso online de filosofia. Por quê? Porque eu os estou preparando para um trabalho muito claro e determinado dentro da cultura brasileira. Eles têm que fazer isso. E eu não quero que eles percam as suas energias em esforços políticos que não vão dar em nada. Mas em volta existem milhares de pessoas que podem ter vocação política. Tá? E eu acho que essas devem sim entrar e se organizar. Eu não vou desestimulá-las. Se o cara for aluno meu, eu digo, olha, pense duas vezes. Você vai querer ser deputado, tal, você tem certeza que essa é a sua vocação? Eu acho que a maioria não é. E eu acho que... Você entende que não vai sair de você essa classe política, né? Nunca. Não, pode até sair. Se aparecer gente com vocação política clara e definida, eu posso treiná-los, eu posso educá-los também. Mas esse pessoal que está comigo agora não é para isso. Eles não têm vocação para isso e eles estão indo muito bem na preparação cultural. Outra coisa, a gente tem que pensar de duas maneiras, de curto prazo e longo prazo. A longo prazo, eu imagino o seguinte,
tem que restaurar a cultura primeiro para possibilitar no futuro, talvez, um movimento político mais saudável. Essa é a linha de longo prazo. Mas no curto prazo, tem gente que pode agir no curto prazo. Pode entrar na política, pode se organizar, pode fazer alguma coisa. Mas você entende que você desestimula isso, né, nas pessoas que estão nos meus alunos, sim, porque seria dispersão. A situação daqui, se você quer saber... Então, tudo bem, então é dispersão. Eu concordo com você está formando uma classe cultural, não uma classe política. Claro. Mas como como vai haver uma classe política? Ela é paralela a isso, ela é acessória, porque eu entendo e acho ótimo. O tipo de estudo e treinamento que precisaria uma classe política é totalmente diferente daquilo que eu estou dando para os meus alunos. Eu saberia dar isso também, em parte, embora não seja um especialista nisso, alguma coisa eu posso fazer. Mas são outros estudos completamente diferentes. Eu sei, mas nós precisamos de uma classe política a essa altura para ter pelo menos alguma alternativa. E eu acho óbvio e que não é o seu papel, porque o seu papel é muito superior a esse. Mas, ao mesmo tempo, tem uma premência de haver uma classe política minimamente... Arrume um grupo de 30, 40 pessoas que queiram se formar para uma ação política, uma militância política, e traga eles aqui. Vocês propõem, então. Aí tem que fazer outro curso completamente diferente. Quer dizer, é outra formação. Por exemplo, no meu curso eu dedico tempo, espaço muito grande, vamos dizer, a literatura, a lógica, a elementos de filosofia, essa coisa toda. Para uma classe política, você teria que ensinar para os caras lições de estratégia, informação e contra-informação, agitação e propaganda. Eu sei disso. Uma coisa completamente diferente, é? Eu sei disso, porque eu aprendi. Para o mesmo grupo de pessoas. Não é possível isso. É muita coisa demais. Então, eu sei disso porque eu aprendi de você. Mas, ao mesmo tempo, como você faz o seu curso ser filosófico, não tem que entrar em porcaria, porque é um subproduto da cultura política, né? Não, mas eu não desprezo de maneira nenhuma. E é uma chatice. Mas, de onde nós vamos tirar as pessoas que vão ter esse interesse? Eu sei que você falou que se você perceber em algum aluno seu um verdadeiro gosto e um verdadeiro... o aluno vai nessa direção, você até instruiria nessa direção. Mas uma vez que isso não aconteça, o que acontece na medida prática para quem está no Brasil agora e tem que votar? Ou tem que, por exemplo, lidar com a coisa dos partidos, sabe? Ou tem que resistir. E vocês têm que se organizar politicamente. No que é que eu posso ajudar nisso aí? Eu posso ajudar em muita coisa. Posso ensinar muita coisa que eu aprendi na convivência com o pessoal comunista, essa coisa toda. E estudando também. Né? Mas é um assunto completamente diferente daquilo que eu estou ensinando no seminário de filosofia. Claro. E para ensinar as duas coisas, esses dois blocos de tecnologias para um mesmo grupo, não dá tempo. Então, se quer um pessoal especializado nesta coisa da política, junte os caras e põe em contato comigo. Eu faço um outro curso para eles. Eu posso fazer, não uma crítica, mas assim, você afasta todo mundo da política. Não. Você coloca... Não, você é da política... Os meus alunos do seminário, eu não quero que eles se dispersem com isso, porque eu preciso deles para restaurar a cultura brasileira. Sim, mas não sou seu aluno e levo a sua mensagem também a sério nesse sentido. Eu levo a sério quando você diz que seria um desperdício de talento, na verdade, alguém que tem outras maneiras de atuar, levar isso para a política. Não, aí a mensagem está chegando pelo canal errado. Eu estou dizendo isso especificamente para aqueles que querem ser escritores, filósofos, professores, etc. Os outros não. E eu gostaria de encontrar vocações políticas, mas sinceramente eu nunca as encontrei. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer ser presidente do Brasil? Não, eu não. Eu não tenho vocação política. Você já pulou fora. Porque a política é a disputa de poder. E quem entra na política tem que querer o máximo do poder, não o mínimo. Não, eu pulei fora, mas estou dizendo que tem outras pessoas que talvez tivessem essa vocação. Traga eles aqui. Está sob a sua instrução, todo mundo que está sob a sua instrução é instruído a não agir dessa maneira. O que eu acho ótimo, eu concordo com você, eu acho
eu acho melhor as suas instruções e uma formação filosófica, lógica, do que uma atuação política, que é uma coisa... Você tem que quase colocar um saco nas costas para aguentar essa merda, sabe? Mas também não é só isso, Alex. Faltam líderes, faltam... Exatamente. E cadê a votação desses líderes? Carisma de lutar, de conquistar o povo, da forma que o governo atual conquistou com Bolsa Isso, Bolsa Filho, Bolsa Cultura agora. Tudo isso, esse líder, esse cara com espírito de presidente, é isso. Não há ninguém hoje que você possa falar. Hoje eu vou... Rapaz, não tem. Ninguém surge. Surge a Marina, vão lá e boicotam ela. Mas não tem mais ninguém. Eu pergunto para ele, o que você quer ser na sua vida? Mas eu estava perguntando lá, especificamente de você deixar as pessoas avessas à atuação política. Se isso pode ser problemático ou não, entendeu? Não é uma crítica, mas eu acho que não é. Eu não estou dizendo isso para todo mundo. Eu não posso tirar todo mundo da política. Eu estou falando exclusivamente para aqueles que são meus alunos e que querem seguir uma carreira na esfera intelectual. Estes eu peço, não se dispersem. Agora, os outros, eu procuro pessoas com vocação política, mas não as encontro. Por exemplo, aqui na Virgínia, eu conheço um rapaz, filho de uma amiga minha, eu pergunto para ele, o que você quer ser, qual é o seu objetivo na vida? Ele diz, eu quero ser governador da Virgínia. Ele tem 15 anos, ele já sabe o que ele quer ser. Arruma um cara assim para mim, que diz, eu quero ser governador de São Paulo, eu quero ser presidente do Brasil. Arruma esses caras. Pode querer ser jogador de futebol e pagodeiro. Mas você teve milhares e milhares de alunos e nunca encontrou nenhum. Não me apareceu um com vocação política. Esse é o problema. Se eu vejo que o cara tem vocação política, eu digo, então desista desse negócio de ser filósofo e vamos treinar para outra coisa. Mas simplesmente não apareceu. O Olavo, o Bacalhau está aqui e ele pergunta uma coisa que é pertinente. Ele quer ser governador? O que define a vocação política? Porque pode ter gente assistindo a gente agora que tem a vocação política e é perdido e não sabe muito bem o que tem. O que define a vocação política? O desejo de ter na sua mão os meios de decisão e ação. É o desejo de poder. Alguém tem que ter desejo de poder. Tenho, velho. Eu sou burrão, mas eu penso. Aí, espera que tem um candidato a presidente do Brasil aqui. Boa noite, Quer ser presidente do Brasil? Eu quero, velho. Eu sou burrão, não sei, sou um perdidão que ele fala, mas eu teria vontade. Já tem até a barba do limpo. Fazer de tudo que você vai ser um sucesso. Oi? Vou passar um tempo aqui que eu te ajudo. Eu vou te ensinar meia dúzia de truque e você vai ser um sucesso. Então tá combinado. Eu e o Danilo vamos fazer uma visita. Agora, rapaziada, é o seguinte. Oi? Você não acha que a pessoa que geralmente ela é amante da liberdade, ela é libertária, ela é antitotalitarista, ela é anti-esquerdista, essa pessoa ela tem menos vocação política que quem é do outro lado? Porque, veja bem, eu acredito na liberdade individual, na criatividade, acredito na livre iniciativa, e eu não quero estar numa função que fica cuja profissão é controlar as outras pessoas, é ter poder sobre uma massa. Então, você acha que o esquerdista ele tende mais para ser governante do que os direitistas? Todo esquerdista quer ser governante. Eu não conheço um esquerdista que quer ser operário no socialismo. Todos querem ser primeiro-ministro, chefe da KGB. Todos eles. Então você tem razão. O pessoal da esquerda tem muito mais vocação política porque todos eles querem o poder. Inclusive, quando não são pessoas dotadas para isso. Agora, é impossível que do outro lado não tenha ninguém que seja dotado. Entendeu? Talvez, Olavo, talvez o outro lado, o grande político do outro lado, não seja o que quer dominar os outros, mas o que quer combater quem quer dominar os outros. Mas sem poder, como é que você vai combater? Sozinho não vai a lugar nenhum. Não é uma coisa feia. Tá? Desejo de poder é desejo de você ter os meios de ação para você fazer o que quer. O problema é que esse pessoal quer o poder assim só para mandar, e para roubar, e para explorar os outros e para oprimir, e para proteger a patota. Esse é o problema. Agora, estuda a biografia do Ronald Reagan, ele guardou a sua ambição secreta no coração durante muito tempo e fez tudo o que podia para chegar lá. E chegou e fez exatamente o que ele queria. Ele disse, o objetivo da vida dele, eu quero dar uma rasteira na União Soviética. Para isso eu preciso do poder, preciso ser presidente da República. E foi. Não é feio você querer o poder.
Você pode querer o poder para fazer o bem, mas mesmo assim você precisa ter o poder de qualquer maneira. O Bacalhau falou que... Acabou o que você falou? Repete que muito bom. Que não é o poder, é o que você vai fazer dele que define quem você é. Claro. Bom, meus amigos, eu tenho que dizer o seguinte para vocês. Olha, tá um maior ibope, tem um monte de gente muito satisfeita com a nossa presença aqui e muita gente que não está muito satisfeita não. Olha só um Twitter que eu recebi. Olavo, Danilo e Lobão, reunidos na mesma sala, uma ótima oportunidade para entrar atirando ou tacar uma granada. Fica aqui a sugestão. Quer dizer, muito poder, né? Como é que a gente responde isso aí? Isso aí o meu falecido cunhado, uma vez o sujeito telefonou lá dizendo que ia matá-lo, né? Ele respondeu o seguinte: matar nada, o que você quer é chupar uma piroca. Ele quer entrar aqui para chupar nossas rolas. Lobão, antes de embora, eu queria dar um depoimento que é uma história da minha vida lá de Santo André que uma pessoa conhece, cara. Como é que é? Antes da gente encerrar, eu queria dar um depoimento do que eu vivi. Maravilha, mas então, por favor, a gente tem essa liberdade aqui, estamos na internet, se você tem esse depoimento, por favor, mete bronca. Eu não sei se a gente ia terminar agora ou não, terminando ou não, eu gostaria de falar que é o seguinte, o que acontece? Muito playboyzinho da USP acha que sabe o que é melhor para quem é pobre. Eu venho de um curtiço em Santo André, tá? Foi minha livre iniciativa que me trouxe até aqui e eu consegui alguma coisa, consegui alguma boa sobrevivência com ela, tá? Então eu venho de um curtiço em Santo André, onde eu vejo meu pai, o vizinho dele, o amigo dele, que é de um subúrbio em Santo André, assistindo o horário político e xingando o Lula, xingando todo mundo que é governo. Ou seja, é mentira, os pobres não amam o PT. Tá? É uma minoria de jornalistas, é uma minoria de playboyzinho da USP que quer fazer as pessoas acreditarem que os pobres não amam o PT, que o PT é a esperança dos pobres. É mentira. Eu cresci no curtiço em Santo André, em um quintal com 5 casas em Santo André, onde todas odiavam essa desgraça chamada PT. O melhor amigo do meu pai da rua era um mecânico, trabalhava na ZF e odiava as pessoas do sindicato, porque eles só apareciam lá para tirar dinheiro dele e tudo mais. Então, essa é a primeira lenda que tem que ser derrubada. Pobre não é representado pelo PT, não é representado pelo socialismo. Eu sei porque eu vim de lá. Eu tenho um testemunho que é muito rápido e muito verdadeiro, que é o seguinte. Até para fazer o bem social, eles tentam afogar a tal livre iniciativa. Tá? A mulher do pastor da igreja, eu era católico, assim como lá, eu me converti não tem muito tempo, virei protestante batista, e a mulher do pastor lá da igreja, um dia apareceu um caso lá, que tinha uma menina que foi estuprada, e foi encontrada na linha do trem, cheio de pedras na vagina. Esse foi o caso, tá? A livre iniciativa levou as pessoas a receber essa menina na casa da mulher do pastor. Dali surgiu, então, pela livre iniciativa, um orfanato que cuidaria de mais pessoas que fossem encontradas nessas condições ou em condições similares. Então, formou-se um lar de adolescentes para assistir adolescentes. O lar foi muito próspero, a livre iniciativa, que a minha mãe era a coordenadora do lar, a mulher do pastor era a formadora do lar. Então, essa livre iniciativa levou o lar a crescer muito. Os empresários da região investiram muito nesse lar. E o lar ficou muito grande e ele acabou virando referência, até em revista internacional. Tá? Quando ele virou referência em revista internacional, quando ele virou uma coisa que realmente era relevante e assistia a várias vidas, o PT, que era a prefeitura de Santo André na época, colocou um olho em cima. Tá? Então, eles entraram em processo para estatizar o lar. Tá? Um lar que seria de livre iniciativa e estava funcionando, estava atendendo perfeitamente pessoas que foram abandonadas na rua, que foram estupradas, que estavam adolescentes em condições de vida. Aconteceu que um dos golpes do PT para isso foi enviar um dos pais de uma das adolescentes que estavam no lar
esse pai, então, denunciou o lar de agressão às meninas, coisa que nunca aconteceu. Tá? Abre parênteses. Minha mãe, um certo dia, estava indo buscar, para entenderem onde eu vou chegar na história. Minha mãe, um certo dia, estava indo buscar uma doação de uma geladeira de um freezer, alguma coisa assim. Bateram no carro dela. Em nome do lar, ela estava indo buscar essa doação, bateram no carro dela, então minha mãe perdeu os 2 dedos. Tá? Quem conhece meu trabalho sabe que eu faço piada com minha mãe no treino dos dedos. Isso é piada. Então quem fala que eu sou racista e tal, não, eu faço piada com a minha mãe. Então minha mãe perdeu os dedos. E num dia tal, a minha mãe estava no hospital amputando os dedos. Tá? Qual foi uma das coisas que fez o PT estatizar aquele lar? O PT disse que no dia X, do mês X, a minha mãe segurou uma das meninas do orfanato com a mão direita e agrediu ela com a mão esquerda. Só que acontece que no exato dia que a minha mãe estava no hospital amputando os dedos, era aquele exato dia que o pai da menina disse que a minha mãe segurou a menina e agrediu ela, coisa que não aconteceu. A minha mãe levou no julgamento o laudo médico, dizendo que era mentira, que naquele dia ela estava numa mesa de cirurgia amputando os dedos. Não, foda-se. A justiça não considerou aquilo verdadeiro. Final da história, o PT estatizou o lar que estava funcionando, tomou para eles e em 6 meses aquele lar não existia mais. Tá? Tudo aquilo que o lar levantou estava fazendo, o PT em Santo André tomou para eles. Tá? E aquele lar não existiu mais. Então começaram a contratar o namorado do secretário de Santo André para dar oficina no lar a 10, 12 mil reais. Em 6 meses faliram o lar. As meninas estavam no lar, voltaram para a rua. E é isso que o Estado faz quando estatiza a iniciativa. Se você quer saber, Danilo, isso aí é regra geral. Isso aconteceu com milhares de instituições neste país. Eu mesmo fui testemunha de pelo menos uma delas. Isso é regra geral. Tomar as instituições de caridade e transformá-las em instrumentos de poder do PT. É isso que eles fazem. Esse pessoal não quer saber de pobre coisa nenhuma, eles têm desprezo, têm nojo de pobre, tá entendendo? Pobre para eles é só instrumento. Isso eu sei como é. Isso eu vi desde pequeno. O que você está falando da iniciativa particular, o meu pai, que morava numa cidade pequena no interior, os pobres da cidade o adoravam. Por quê? Eles diziam, é o único cara que nos trata de igual para igual. E meu pai era o maior reacionário, era eleitor da UDN, tá entendendo? Sempre foi assim. São os reacionários que socorrem os pobres. No mundo inteiro é assim, pô. Exatamente. Então, eu fiz questão de contar isso para que as pessoas saibam que não é bem assim. Nós representamos os pobres. Eu vivi isso na pele. Eu vim de um cortiço em Santo André. E eu sei que as pessoas lá não querem isso. As pessoas lá não querem o Estado interferir na vida delas. Tá? Embora uma minoria dona do establishment, do status quo, queira fazer parecer o contrário. Tá? E geralmente, quando aparece coisa na internet me chamando que eu odeio nordestino, que é o primeiro, é o golpe mais baixo dessa raça, é fazer isso, geralmente é porque vocês podem pesquisar quem está fazendo isso, estudantes de ciências sociais da universidade. Por que fizeram isso? Porque um dia antes, na televisão, eu fiz piada anticomunista. Então, é uma coisa que eu tenho vivido, que eu vivi, e que eu deixo aqui para quem está assistindo pensar a respeito. Perfeito, Danilo. Muito bom você falar isso, foi muito importante. Bom, nós temos muita coisa para conversar. Fica aqui o convite, tanto o Olavo, nós já estamos aqui nossa resenha dominical. Danilo, você fica convidado quando você quiser continuar participando. Nós temos muito assunto ainda para falar, né? Tem muita coisa aqui. É só chamar. Sou fã de você, sou fã do Olavo, vocês sabem disso. É só chamar que todo mundo aqui gosta de vocês e a gente está unido. Vamos ver até quando. Olha, né, eu acho que a nossa missão aqui, o Olavo já disse, é simplesmente a gente agregar mais pessoas, estimular mais pessoas a estarem manifestando o que estão sentindo. E quanto mais pessoas importantes, mais consistente vai ser o que nós estamos falando, e todos nós estamos nos ajudando uns aos outros, né? Então fica aqui esse convite para que vocês, na próxima edição desse Hangout, estejam todos nós aqui com mais um outro convidado, e sempre nós vamos tentar aumentar essa roda aí. Certo? Perfeito. Então, olha, fica uma boa noite, um grande abraço para todos vocês, Olavo, Danilo, Alex, Bacalhau, todos vocês. Foi sensacional, foi épico, e
se Deus quiser, na próxima semana, vamos ver se na próxima semana nós temos condição de continuar nosso hangout. Tá muito Fala bom. lá, que alegria. Obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau. Um abração, gente. Bye, bye. Vamos continuar aqui com a nossa colaboração. Agora comemora, hein? Até logo, gente. Tchau. Nossa, Douglas, você quer nem usar nas redes sociais, né?